Olá, galera do nono ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de História e o conteúdo de hoje é o Holocausto. Sabemos que a Segunda Guerra Mundial foi uma das guerras que mais mataram seres humanos e muitos deles não faziam parte dos conflitos. Isso mesmo. O Holocausto foi a consequência das ideologias extremas, dos ideais extremos do fascismo, do nazismo, da xenofobia, do ódio ao diferente. Isso mesmo, resumindo, do ódio ao diferente. Pessoas surgiram com esses ideais extremos, odiando pessoas de outros países, odiando pessoas de outro que tinha outra opção sexual, pessoas que tinham algum tipo de deficiência, isso mesmo, e pessoas que faziam parte de outros povos. É consequência também desses ideais o massacre aos judeus. Eu estou falando assim pausadamente porque é um assunto bastante complicado, delicado, mas é importante eu falar isso para vocês porque vai ajudar a gente não repetir os mesmos erros que os antepassados cometeram. Por isso que é importante estudar história, para evitar que ideais como esse que eu estou falando para vocês e que eu vou debater com vocês ao longo do vídeo se repitam. É bastante complicado ver que pessoas, mesmo ter passado tanto tempo, de 1945, 1940 para cá, ainda existem pessoas que pensam do mesmo jeito que o Hitler pensava. E nós, como cidadãos, temos que acabar de vez com esse ideal nazista, esse ideal fascista que massacra as pessoas que só querem viver de uma forma alegre, só querem viver em harmonia e por causa de uma simples cor de pele, de uma simples deficiência, de uma simples opção religiosa ou sexual, são massacradas diariamente. Então é isso que a gente tem que mudar, pessoal. Então a aula de hoje é bastante complicada, delicada, mas que tenho certeza que vai ajudar bastante aí no conhecimento de vocês e nas ideias de vocês. Então fiquem até o final, que a aula de hoje será bastante interessante. Vocês sabem que o discurso nazista sempre foi carregado de preconceito, de racismo, xenofobia, que é o ódio às pessoas de outras regiões, o discurso de ódio e o discurso nacionalista. A nação em cima de tudo, acima de tudo. Quer dizer, Deus acima de tudo e a nação acima de todos. Discursos como esse, na verdade, são perigosos. Discursos nacionalistas são perigosos. É tanto que esses discursos geraram o Mussolini, geraram o Hitler. Na verdade, eles geraram esses discursos, Eu fiz ao contrário. Pronto, então são discursos perigosos que a gente deve... Quando alguém surge com esse discurso, a gente deve olhar com um olhar diferente, porque a história está aí. Ela não deixa escapar como as piores fases da humanidade começaram e terminaram. Então, o Holocausto foi algo terrível que aconteceu na história do mundo. Simplesmente surgiram com uma ideologia de uma raça pura, a raça ariana, onde nessa raça todos deveriam ter alguns padrões, como ser loiro, alto, corpo atlético, olhos azuis, físico bem estruturado. E as pessoas que não se encaixassem nesses padrões simplesmente deveriam deixar de existir. E foi isso que aconteceu na Alemanha. É importante falar para vocês que esse ideal não foi o Hitler que criou. Há muito tempo já existiam esses ideais de uma raça pura. E alguns historiadores até afirmam que alguns desses ideais surgiram nos Estados Unidos da América,
O Hitler só adaptou a sua realidade. E é interessante falar que o próprio Hitler não se encaixava no padrão da raça ariana. É interessante isso, né, gente? Porque ele tinha descendência de judeus. Isso mesmo, ele tinha descendência de judeus. Então, primeiramente, é importante falar isso para vocês, que esse ideal não surge na Alemanha nazista. Os nazistas, na pessoa do Hitler, vai adaptar esse ideal à realidade da Alemanha. Porque temos aí, na Primeira Guerra Mundial, os judeus foram taxados como traidores e por isso eles deveriam pagar um preço alto pela derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Então é isso que vai acontecer. Então eu vou explicar para vocês um pouco esse processo das perseguições aos judeus na Europa, que não tem início com a Alemanha nazista. Os chamados pogroms, que são as perseguições a um determinado grupo religioso, né, ou étnico, aconteceram na Europa durante muito tempo aos judeus, os pogroms. Suas perseguições eram aprovadas pelos governos locais, as pessoas não eram contra essas perseguições, porque tem aquele ideal, né, do cristianismo, né, que segundo aí algumas fontes, os judeus teriam entregado Jesus, né, e Jesus acabou morrendo por causa dos judeus, e isso gerou uma perseguição histórica aos povos judeus, que sempre foi um povo, né, que descende dos hebreus, e é um povo sem terra, né, dito sem terra, que não tem um local deles, e eles viviam andando de uma região para outra, ou seja, seminômades. Então os hebreus, que depois se tornaram judeus, sempre foram perseguidos na Europa e em praticamente quase toda a região ali do Oriente Médio. Então, essa perseguição ela vai aumentar, principalmente no século XIX e no século XX. Na época, por exemplo, dos czars na Rússia, teve perseguição aos judeus. Outros países na Europa perseguiram judeus. E a Alemanha, da Primeira Guerra Mundial, existiam muitos judeus lá. E eles precisavam colocar a culpa em alguém. Quem eram os donos dos bancos, que era a maioria dos comerciantes, eram os judeus. Foram culpados pela perda da Alemanha, e aí o Hitler cria aquele livro, né, que vai matar vários judeus. No início, no momento pré-guerra, da pré-Segunda Guerra Mundial, os judeus eram pegos para campos de concentração, onde eles eram forçados a trabalhar, muitos morriam de fome, ficavam sem comer, se alimentar. E com o decorrer da guerra, o desfecho da guerra, aí foram criados campos de extermínio, a chamada solução final. O que seria isso? Vamos matar todo mundo. Isso mesmo, vamos matar todo mundo. Nessa história de matar todo mundo, foram quase 6 milhões de judeus eliminados em campos de concentração, em campos de extermínio e nas câmeras de gás. Colocavam judeus dentro de um local fechado, jogava gás, um gás tóxico, e várias pessoas foram assassinadas desse jeito, pessoal. De forma cruel e brutal, sem chance de defesa. São as atrocidades que ocorreram na Segunda Guerra Mundial. Para vocês terem ideia, na época, mais da metade da população judaica que vivia na Europa foi exterminada. Então o Holocausto é lembrado como algo terrível na história mundial, uma mancha que é difícil de ser apagada e até hoje é um assunto bastante delicado. E é bastante triste e comovente ver pessoas apoiando caras políticos que têm discursos parecidos com o do Hitler. Isso mesmo. Não preciso citar nomes, vocês sabem de quem eu estou falando. Que é bastante triste isso. As pessoas apoiarem um cara que tem discursos parecidos com o dele. Então essa foi a nossa aula de hoje. E eu agora vou passar o conteúdo. Quais são as páginas da leitura.
que a leitura está na página 39, na página 40 e na página 41. A atividade de hoje vocês vão expor para mim em forma de texto, um texto simples, no máximo 10 folhas, no máximo 10 linhas, ou se quiser podem digitar para mim no WhatsApp, vocês podem mandar para mim a opinião de vocês sobre esse conteúdo do Holocausto, o que podemos fazer para evitar que esses ideais cresçam novamente e o que devemos fazer para manter a paz e a harmonia entre os povos. Eu quero ouvir isso de vocês, tá certo? Se vocês não entenderam a pergunta, é mais ou menos isso que vocês vão fazer. Fazer um texto expondo a opinião de vocês sobre o Holocausto, se são a favor ou não. Bom, vão explicar também o que devemos fazer para evitar um novo Holocausto e o que devemos fazer para manter a paz e a harmonia entre os povos. Eu quero ouvir isso de vocês, em um texto, pequeno texto, simples. Tá certo, pessoal? Então essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem na paz.